Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, de como foi que eu comecei tão pequena, né? E hoje essa empresa está faturando aí, graças a Deus, mais de 100 mil reais por mês. Ah, foi de um dia pra noite? Lógico que não, gente. Estou há 8 anos trabalhando com isso, sabe? E não foi mágica, não foi em um mês eu vendi 1000 coisas. Gente, tipo, não foi, tá? Vamos começar do começo. Um pouquinho rapidamente ali da minha história, tá? Eu trabalhava pra uma empresa, né? Ali basicamente CLT. E o que aconteceu? O meu chefe, ele era assim, cara, muito alterado. Então teve uma hora que eu falei, olha, apesar de eu ganhar muito bem naquela empresa, muito bem mesmo, eu não ia conseguir, não ia aguentar permanecer ali, né? Não pelo serviço, o serviço era pesado, mas eu aguentava. Mas especificamente o meu chefe, eu não tinha como, né? Então eu saí. A partir daquele momento, eu precisava de dinheiro, né, pra viver. Então, né, eu comecei a vender bolos de pote. Os bolos de pote foram porque os bolos inteiros não ficavam em pé. Então, como eles quebravam, tipo, na hora que ia desenformar o bolo, ele quebrava inteiro, daí ficava aqueles farelinhos, e foi com aqueles farelos que eu comecei a fazer bolo de pote. E daí deu pra ver o quanto eu era boa em fazer, assim, brigadeiro, essas coisas, sabe? Gente, sério, meus bolos de pote são maravilhosos. Não trabalho mais com eles, né? Trabalhar na rua, vendendo, né, os bolos de pote ali, batendo de porta em porta, oferecendo pras pessoas. Era bom, sabe? Você consegue ali um dinheiro rápido. Só que na época a gente morava na praia. E era muito calor, então, tipo, tinha muito sol, assim, era... Assim, dava... Quem trabalha na rua sabe como é, né? É complicado ali. Às vezes tá chovendo, então você tá totalmente exposto. E eu queria muito, muito mesmo, trabalhar com algo que fosse online, sabe? E eu tava buscando muitas coisas e eu não tava achando. Até que eu encontrei o Alex Moro, né? Que eu sou muito grata a ele até hoje. Eu faço mentoria lá com ele, sou muito grata de verdade. É aquilo, né? Claro, né? Eu trabalhei e tudo mais. Mas, bom, se você não conhece, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Não que ele também já tá super famoso, assim, mas ele me ajudou demais. Então eu sou muito grata. E quem me mostrou ele foi minha mãe, né? Um dia eu tava ali, tava dormindo, e daí quando eu acordei, a mesinha que eu trabalhava tava escrito assim: Alex Moro, veja o vídeo do Alex Moro, veja esse vídeo. E eu tipo, quem é esse cara? E aí eu comecei a pesquisar e vi os vídeos dele, ele falando de marketplace, Mercado Livre. Eu nem sabia, gente, o que era isso, que eu podia vender no Mercado Livre, eu nem imaginava, sabe? Então foi ali, eu vendo os vídeos dele, que aí eu comecei a entender o que era, e aí fui colocando os pés ali pra começar a trabalhar com isso. E hoje, graças a Deus, neste momento que eu gravo esse vídeo, é a minha fonte de renda principal, sabe? Da minha casa, e ajuda muito, graças a Deus, também minha família. Então, de verdade, sou muito grata. Bom, contando aqui do começo. O que eu gostei muito da didática dele foi que, assim, ele não falava, olha, compra, investe lá 5 mil reais, porque, gente, eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha mesmo. Então, o que ele falava? Olha, pega um produto usado e vende, entendeu? E aí ele mostrava, ele fazia, né, ele indo lá nos fornecedores, ele negociando. Então, isso foi um negócio que foi assim, eu falei, caramba, dá certo, entendeu? Eu não preciso começar grande como muitas pessoas na época. Hoje eu não sei como tá, né, os outros influencers aí de Mercado Livre, mas ele não falava isso, entendeu? De investe muito, sabe? Porque quando você tá começando, gente, você não tem dinheiro, você precisa do dinheiro, né, pra poder começar. E era um negócio que eu não tinha. E aí foi assim, comecei, né, eu abri a conta ali, comecei a vender produto usado. Eu lembro até que a primeira venda que a gente teve ali foi uma, que eu me lembro, né, foi uma panela de fazer coxinha. Foi um negócio assim que a gente fazia lá. Tinha os bolos no pote, depois começou a fazer salgado, mas foi bem rápido também. A gente vendeu pouco salgado. Mas foi isso, né? Aí vendendo uma coisa ou outra ali e tudo mais. Mas eu queria realmente ter, tipo, sabe, vender mesmo, entendeu? Ver igual as outras pessoas, pô, tá saindo venda. Até que eu encontrei, gente, um produto que foi assim, uma bênção, que foi o produto de 20 reais, que foi com ele que
a gente começou assim, de verdade. Antes disso foi mais produtinhos assim, usados, enfim. Foi um pacote de brincos. No vídeo de fornecedores eu falo desse fornecedor, que é o Sávio Strass. Também sou muito grata a ele. A gente ainda compra com eles, não tanto quanto a gente já comprou, mas assim, ele foi o primeiro, né? Foi pesquisando na internet mesmo que eu achei ele. E ele na época, tá, gente? O preço hoje, obviamente, está super atualizado, tá? Por favor, né? Inflação. Mas na época ele vendia um pacote de brinco por R$20. E eram muitos brincos, eu não sabia que vinha tanto. E aí eu comprei e falei, tipo, né, legal, postei, tirei foto e vendeu. E aí, pô, caramba, vendeu o produto. Então aí a gente foi lá, postou o produto, tudo, e depois a gente recebe o dinheiro. Quando eu recebi o dinheiro, eu fui lá e comprei mais. Vendi rapidamente, peguei o dinheiro, comprei mais. Então eu fui fazendo, gente, bem pequeno mesmo, sabe? Não foi tipo assim, eu comprei 5 mil daqueles brincos e aí vendi. Não, eu fui pequeno, de verdade. Um pacote, depois de novo, mais pacotes, e assim foi indo, colocando uma margem. Lembrando que quando você trabalha no marketplace, você não ganha o valor que você vendeu, tem as taxas. Então é importante você colocar a taxa, colocar ali o seu, tipo, lucro. Quando você tá começando, você não vai querer lucrar, né? Você vai pegar assim, pô, vendi um, pelo menos que dê pra mim comprar 2, entendeu? Na época, pelo menos, essa margem dava, tá? Hoje, o mercado já tá um pouco diferente, dependendo do seu produto. Comecei com esse produto, fui vendendo, comecei a vender bastante. E aí, depois eu fui fazendo kits, né, desse produto, que foi assim, eu vendi um pacote grande. Depois comecei a vender mais fracionado ainda, bem pequenininho ali, 100 pares. 50 pares, menos, vários tamanhos de brincos também, cores diferentes. Então foi abrindo ali, sabe? Uma coisa que o Alex falava muito nos vídeos dele era assim, cria kit, cria kit. E aí eu ficava tipo, meu Deus. E aí foi assim que a gente começou, né? Criando kit e tudo mais. E aí teve um momento que eu comecei a ter alguns problemas. O que aconteceu? Como esse produto é importado, então ele não é tão fácil assim de chegar. A gente depende que tenha lá o container, que venha. Então tem todo aquele desembaraço, gente. Vocês sabem, né? Demora. Hoje isso é mais rápido, mas há 8 anos atrás. Então o que aconteceu? Começou a faltar produto. E aí que tá um grande problema de quem tá começando a vender. Eu só tinha aquele produto pra vender. Eu não tinha outro fornecedor, eu não tinha outro produto, entendeu? O produto a mais que eu tinha foi a tarraxa de silicone que eu comecei a incluir quando, né, vendo assim o Alex falando, faz kit. Falei, peraí, a pessoa tá comprando brinco, ela vai precisar de uma tarraxinha pequenininha, até hoje a gente vende essa tarraxa. E aí, foi. E eu comecei a ter esses problemas aí de não ter produto. E assim, gente, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, muita mesmo. E eu lembro quando ele não tinha mais e eu tava ali entregando os últimos pedidos, eu falei, olha, né, orei lá, falei, Deus, me mostra um produto que seja bom, né, que seja vendável e que eu tenha margem que eu possa trabalhar. Gente, fiz a minha oração e fui pra 25 de março. Fui andar, não sabia o que eu estava procurando, literalmente não sabia nem o que eu, sabe, tava só olhando, literalmente, eu queria alguma coisa pra poder vender. Procurei, até que eu achei uma loja no Bolsão, que eles vendiam cartelas para biju. E aí eu vi aquelas cartelas e falei, tipo, será que isso aqui vende? Mas me chamou muita atenção, né, me chamou muita atenção mesmo. Fiquei olhando ali, pô, será? Aí peguei, dei uma pesquisada rápida ali no Mercado Livre e falei, pô, peraí, tem aqui tipo 2 vendedores ali, entendeu? Tinha muito pouco, as fotos estavam mais ou menos, o Alex já tinha ensinado como a gente fazer uma foto legal e tal. Falei, peraí, eu acho que é esse produto mesmo. Comprei, anunciei e vendeu. Voltei no moço, tudo bom, moço? Comprei, anunciei e vendeu. E foi indo. Eu falei, aí, gente, aí eu já comprei bastante, aí eu já comprei demais. Né? Não assim, não demais, né? Eu nunca comprei, assim, muito produto que eu falo assim, nossa, eu tenho estoque parado. Um negócio que eu não tenho é estoque parado. Apesar de ter muito estoque ali, gente, são todos produtos que vendem, graças a Deus, né? Esse negócio de, bora se emocionar, nunca foi comigo, sério. Então eu ia comprando ali. Pô, por exemplo, vendi ali 1.000, vou comprar agora 10 mil. Sei que sai 1.000, entendeu? E aí foi indo assim. E aí comprava. Achei um outro fornecedor, comecei a comprar muito mais. Eu ia com aqueles carrinhos de ferro, sabe? Pra 25, voltava me lascando, meu Deus, me lascando. Porque
eu me pegava ônibus, entendeu? Pra vir, já morava aqui na Zona Leste. Pegava ônibus pra poder vir pra casa. E até, gente, até o momento, assim, e voltando aqui ao se lascar, né? Olha, eu sou muito grata às pessoas que passaram no meu caminho, porque muita gente me ajudava a carregar aquele carrinho, porque era um peso do cão, e eu carregando assim o carrinho. Olha, eu tava até mais magra, de tanto que eu pegava peso, né? Carregando o carrinho, aí vinha pera aí, moça, puxava assim pra eu poder subir na calçada com o carrinho. E assim, eu me lascando no ônibus, balançando, e eu lá com o carrinho segurando. E era assim, até que eu comecei a vender mais, e aí comecei a, né, ser um pouquinho melhor. Vim o quê? De Uber, né? Ali, tranquilinho, tranquilo não, né? Mas assim, pelo menos ficava ali embaixo, mas isso demorou, gente, demorou alguns anos aí pra eu poder chegar no ponto de falar assim, pô, agora eu vou no centro e pego o Uber pra voltar, né? Não vou mais de busão. Mas aconteceu. De vez em quando eu ainda volto de metrô. Se eu pego pouca coisa no centro, eu ainda volto de metrô. Mas agora quando é muito, graças a Deus, né? É Uber ou tem um rapaz que vai lá retirar pra mim. E o começo, ele foi assim, né? Outra coisa também, a gente não estava bem de dinheiro, né? Eu, minha mãe e minhas irmãs, a gente não estava bem. Então, conforme eu fui vendendo, né? Foi saindo as vendas, o dinheiro que tinha ali a mais era mesmo assim pra comprar alguma coisa em casa também, sabe? Então eu não conseguia reinvestir, tipo, no comecinho, bem lá nos 20 reais, dava, entendeu? Mas depois a gente começou a precisar mais ali de dinheiro, né? E como tava vindo mais vendas, então eu não tinha, gente, separação. O que é errado, tá? Mas é a situação de cada um, entendeu? Então era tipo, pô, fui lá, comprei os produtos que eu tinha que comprar. Tá, sobrou ali 50 reais. Pô, então eu vou no mercado comprar coisa que tá precisando em casa, sabe? E era assim no começo, gente. E foi assim por um bom tempo, sabe? E graças a Deus, Deus nos abençoou em todos os momentos. Mas, gente, uma coisa importante é você persistir, né? Em tudo. Quando a gente veio pra São Paulo, né, eu tava aí, não sabia ainda se as coisas iam dar certo, né? O e-commerce, eu já tava vendendo já, porque esse negócio aí dos brincos foi na praia. Mas não tava assim, entendeu? Sobrava pouco, né? Então eu ia trabalhar com outra coisa, sabe? Eu ia trabalhar de entregadora de iFood. Era isso que eu tava na minha cabeça, entendeu? Até que as vendas começou a estourar mais. Eu falei, não, então eu, tipo, não vou precisar. Eu vou focar minha energia 100% aqui. E é importante, gente, onde a energia flui, o resultado aparece. E ele aparece de verdade na sua vida. Pode ter certeza. Muitas pessoas começam um negócio e aí deu 6 meses ali, eu vou desistir. Eu vou desistir. Cara, você tá só gastando, o que tá acontecendo? Sabe? Tipo, mas não tá vendo o lucro que eu esperava. Às vezes tem muita gente que tem uma utopia, entendeu? De quanto vai ganhar, porque infelizmente, né, ainda tem muita gente que prega um negócio assim, tipo, olha, vendo 100 mil reais no mês, e conseguir isso em 2 meses. Aí o outro acha que vai conseguir, gente. E pode ser que você consiga, tá bom? Não vou jogar um balde de água fria em você, mas a probabilidade é que você não consiga, sabe? Então vai indo degrau por degrau que você vai longe. Quando a gente vai indo, parece que não, né? Parece que não, mas você vai, pisa um degrauzinho, pisa o outro, põe um pezinho no outro. Quando você vai ver, conforme for o passar dos anos, você já foi muito longe, sabe? Quando você olhar lá pra trás, você vai se orgulhar de quem você é hoje, de verdade, sabe? Bianca, sua empresa fatura mais de 100 mil, você é milionária? Não, gente, ainda não sou milionária, porque uma coisa é importante, faturamento é ego, lucro é ponto de vista e caixa é a realidade. Aprendi isso com quem? Preço Certo. Hoje não faço mais parte da consultoria deles, mas eu fiz, né, o que me ajudou muito na precificação dos produtos, né? Mas isso aí eu já tava melhor. Eu tava já ganhando um pouco mais de dinheiro aí, né, no e-commerce. E contando um pouquinho mais, né, de como foi. Aí foi tudo maravilhoso, Bianca, você começou a vender e tudo bem e tal e tal. Não. Teve um momento, gente, lá no começo ainda, que, gente, meu Deus, a minha conta do Mercado Livre foi bloqueada. E eu tinha nessa conta 800 reais. Gente, 800 reais, cara, pra mim, naquela época, era muita grana, entendeu? Era muito dinheiro. Era o dinheiro que eu precisava pra comprar mais produto, pra comprar as coisas em casa. E aquele dinheiro ficou bloqueado. Gente, quando isso aconteceu? Meu Deus do céu. Olha, sabe assim, quando o mundo cai?
Mas mesmo quando aquilo aconteceu, eu não pensei em falar assim, vou desistir, sabe? Dentro de mim eu não pensei isso, né? Teve uma vez que eu pensei em desistir em todos esses anos, que eu vou contar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Mas eu não pensei em desistir. E eu até me emociono um pouco, né? Porque, caramba, bom, é uma coisa que eu realmente amo fazer, de verdade. E quando isso aconteceu, eu tava deitada assim, eu não sabia, né, o que fazer. Eu tava na cama indo dormir já, e a minha irmã falou assim, Bianca, vai lá no Mercado Livre, né? Vê lá o que você pode fazer. E aí eu fui, e aí contestei, falei, olha, foi assim, assim, expliquei, né, a minha situação, tudo. E logo depois, né, assim, eu fui pra casa, e aí quando cheguei, eles tinham desbloqueado a minha conta. Graças a Deus, sabe? Mas isso, nossa, foi assim um negócio que, gente, pra quem já teve a conta bloqueada, meu Deus, sabe como é desesperador, né? E se você não fez nada errado ainda, então, gente, meu Deus, que desespero. Só que o que acontece? Quando ocorreu isso aí, o que eu falei? Bom, já entendi que eu não posso ficar na mão de um marketplace só, né? Comecei a procurar outros locais que eu poderia vender. E encontrei a Elo7. Na época nem existia Shopee, gente. Nem existia. Pra vocês terem noção de quanto tempo faz. E comecei a anunciar na Elo7. E eu comecei a anunciar lá e começou a vender também, sabe? E, poxa, foi bom também. A gente, né, teve aí mais um canal de venda aí pra trabalhar. E foi muito bom. Então tem coisas, gente, que acontecem na sua vida que não é pro seu mal. Por exemplo, quando aconteceu o bloqueio da conta, que eu achei que, mano, meu Deus, meus R$800, e agora eu vou parar de vender, o que eu vou fazer da vida? Sabe, bateu aquele desespero. Quando acontece isso, a gente começa a pensar em outras possibilidades, entendeu? Então foi aí que a gente encontrou a Elo7. A gente ainda trabalha na Elo7, hoje não tem tantas vendas como antes, mas sim, ainda é um dos nossos canais de venda. Uma coisa, depois que eu comecei a vender e tudo, eu não usava ads no começo, tá? Não usava. Não tinha experiência pra usar também, sabe, o AdSense. Então, eu só vendia no orgânico mesmo, né? Fazia uma venda ali e tal. Mas a partir do momento que eu comecei a colocar o ads, eu acho que foi ali uma virada de faturamento. Sério, eu comecei a faturar muito mais. Assim, ai, Bianca, dobrou? Não dobrou, tá? Mas eu comecei a faturar muito mais. Cheguei no 100 mil? Não tinha chegado no 100 mil ainda. Tava bem longe, na verdade. Tava bem longe do 100. Mas, assim, deu uma virada, sabe? Então, se você tá trabalhando, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, dá uma estudada no Ads, sabe? Pegue um especialista que você goste, que você se identifique, por exemplo, e vê os vídeos que ele fala sobre a publicidade dentro da plataforma. Se você fala assim, meu, eu vendo super bem sem ads e, tipo, não preciso, meu, maravilhoso, perfeito. Mas no meu negócio, o AdSense fez muita diferença, de verdade. E como é que eu cheguei, né, de lá até aqui? Contei um pouquinho aí do começo, né, pra vocês. Mas, gente, tudo foi feito assim. Eu caí muitas vezes também, errei pra caramba, errei muito, de verdade, sabe? Porque a gente, quando tá começando assim, apesar de buscar muito conhecimento, eu errei muitas vezes, né? Teve uma vez que eu, né, tava trabalhando com uma menina e daí não deu certo, enfim. Nossa, meu Deus. E eu voltei a trabalhar sozinha. Às vezes é fornecedor que muda o preço e aí você tem que precificar de novo e tal, mas vai aquilo, cara, vai degrau por degrau que você vai chegar, entende? Às vezes você vai chegar até mais longe do que você quer, de verdade mesmo. Mas foi assim, gente, degrau por degrau e buscando sempre conhecimento, porque você vai errar, tá? Você vai errar, mas você pode errar menos. Se eu não tivesse buscado ajuda, sabe, de mentores, certeza que eu teria quebrado. Tá? Eu teria. Isso é um fato. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Simples assim, sabe? Então, por exemplo, comecei ali no Mercado Livre e tal. O Alex foi a pessoa, tipo, principal que me ajudou nessa parte. E até hoje eles me ajudam com a consultoria, né? Que é muito boa. Então, eu mantenho ali. Na questão financeira também. Então, eu fui buscar um conhecimento financeiro para a empresa. Pô, o que eu posso fazer? A primeira foi... Gente, ó, Nossa, tem o Sebrae, né? Que eu vi bastante vídeos do Sebrae também. Acho que era Tá Legal. Não me lembro, gente. Nossa, faz muitos anos. Eu não me lembro o nome desse canal que eu via
alguns vídeos que era bem interessante também. Se eu lembrar, vai estar aqui na descrição. Mas fui buscando conhecimento financeiro também, conhecimento de gestão. Então, tudo que eu ia fazendo, eu ia buscando conhecimento, alguém que soubesse. Então, por exemplo, tinha o pessoal trabalhando aqui. Cara, eu tinha que começar a gerir esse povo, né? Porque eu não era chefe, eu não tinha sido chefe antes, entendeu? E aí eu vou gerenciar da maneira que eu acho? Não, entendeu? Provavelmente eu vou errar mais ainda. Então fui atrás de conhecimento de quem sabia fazer isso. Fiz a consultoria também da ForBlue, que foi muito bom pra mim, foi muito bom mesmo. Conheci empresários, assim, top. Falei, nossa, da galera aqui eu sou a menor, né? Porque o povo era top, gente. Mas tava pagando, né? Eu já tava ali, ó, melhor. E o Marcelo Germano, não fiz a consultoria dele, mas o Marcelo Germano também é muito bom nessa questão, assim, de organização da empresa, de você falar com os funcionários. Nossa, sério, eu vi muito vídeo do Marcelo Germano. Então, assim, quando você vai buscando conhecimento para cada área da empresa que você precisa, isso vai te dando mais clareza, vai te ajudando muito mais, entende? A ForBlue, né, que eles têm o IAMPA. Hoje o IAMPA é o sistema que eu uso para fazer a gestão financeira mesmo. Então, assim, gente, se você não tem dinheiro para fazer sistema, eu mesmo fiquei anos. Tem 2 anos só que eu uso o IAMPA, mas antes desses 2 anos eu tava com a... Mas ele é mais um negócio de precificar. Mas assim, gente, sério, eu fiquei anos da minha vida na planilha de Excel. Ai, aluguel, água, luz, tal, fundo de garantia, 13º, férias, tudo no Excel, cara, e deu certo, entende? Então, assim, faz pelo menos um Excel, tá? Se a sua vida financeira pessoal tá bagunçada, minha filha, sua empresa não tem nada a ver com isso, de verdade mesmo, tá? Então, assim, eu sempre levei isso muito a sério, assim, na questão do negócio, de falar assim, ai, tá sobrando dinheiro aqui, ai, que bom. Não, é da empresa, a empresa é a empresa. Depois que eu comecei a ganhar mais dinheiro, agora eu tenho o meu salário. Tá? Eu não recebo o que sobra da empresa ou o que a empresa tem, né? Eu tenho um salário meu, Bianca, que é o meu Prolabore. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Você separando, você estudando cada área da empresa ali que você precisa. Porque pensa assim, o caminho que você vai trilhar, alguém já trilhou, alguém já foi lá, escavou lá pra você. Vai atrás desse conhecimento. É mais barato você pagar pra uma pessoa te ensinar do que você se lascar. Porque você já vai se lascar mesmo, tá? Mas você se lascar mais, entendeu? É muito importante. E livros também, gente. Livros foi um negócio que me ajudou muito. A Estratégia do Oceano Azul foi muito boa. Esse livro eu acho que foi um dos melhores, assim, que eu li nessa questão de empreendedorismo. Tem muitos outros livros. Eu quero falar também de livros aqui que eu leio, né? Leio, ouço, enfim. Eu mais ouço do que leio, né? Mas esse ano eu coloquei meta de ler. Leu a folha, o papel. Mas, resumindo esse vídeo, né? Resumindo, falei um monte de coisa. Mas é isso. Hoje estou aqui, trabalhando. E estou muito feliz e grata. Lembra uma coisa, quando você for procurar um mentor, um exemplo, tá? Eu quero que o meu mentor, você pequeno, que tá faturando ali seus 10 mil no mês, eu quero que o meu mentor seja, assim, o Flávio Augusto. Cara, que legal ver os vídeos dele no YouTube. Mas no momento você não tá podendo pagar uma mentoria dele, entendeu? Tem alguém que você possa conversar, que de repente vai te cobrar ali uns 200, 500 reais, que vai te ajudar um pouco em alguma coisa? Então começa com essa pessoa, sabe? Pô, eu conheço o meu vizinho, o meu fulano, a pessoa que eu encontro no correio, que eu vendo 10, mas ele tá entregando 100 pacotes. Vou lá com ele perguntar o que ele faz. Será que ele poderia me ajudar? Sabe? Vai fazendo isso, entende? Porque às vezes você não precisa pagar, tipo, ali seus 50 mil de mentoria agora, porque você nem tem 50 mil pra pagar, entende? Então vai indo, tipo, aos poucos. E aí depois você vai alcançando lugares melhores. Se você vai ali pra uma mentoria mais top, entendeu? Vai falar com o pessoal que você fala, pô, esse aqui fatura 1 milhão no mês, entendeu? Aí sim, mas isso é com o tempo, gente. Não vamos tentar, tipo assim, pô, eu tô aqui, eu tô querendo pisar no degrau lá de cima, cara. Você não tá nesse nível. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco realista, né? Tá bom? E sim, Sim, ninguém me perguntou, mas já tô falando aqui mesmo. Sou muito, muito, muito feliz e grata por essa empresa que tem abençoado a minha vida, a vida da minha família, sabe? Posso dizer que sim, que mudou a minha história, de verdade mesmo, mudou a minha história, porque hoje posso trabalhar uma coisa que eu amo,
demais, que é o e-commerce. E, né, estou aqui. Estou aqui e posso abençoar pessoas à minha volta. Que bom. E eu espero que você também, que esteja vendo esse vídeo, que se é isso que você quer, que você possa fazer, tá bom? E o que eu puder gravar, o que eu puder passar de conhecimento para vocês, eu vou passar, certo? Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijos, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!